Mateus capítulo 25. Não, é capítulo 25. É capítulo 25, amém? Mas acompanhe comigo na sua palavra. Mateus 25, versículo 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levavam azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram. E as que estavam preparadas entraram. E com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade, eu nunca conheci vocês. Quem são vocês? Vigiai, pois não saber o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos reunidos em seu nome. E está escrito que onde houver 2 ou 3 em seu nome reunidos, o Senhor ali estaria. Que venha o Senhor falar com a sua igreja, não eu. Que venha o Senhor transmitir a sua mensagem, ó Pai. Que venha o Senhor nessa noite despertar a tua igreja. Amém? Olha um pouquinho essa imagem. Ela está meio ofuscada aqui. Apaga a luz aqui para o pessoal ver. A hora que eu vi essa imagem, eu pensei: preciso nem pregar, só colocar a imagem e falar para o povo. Preste atenção. Mas vamos lá. Abra seu coração ao que o Senhor tem a falar para você nessa noite, amém? O ano era 1993, dia 31 de janeiro, de dezembro. Aconteceu a famosa corrida de São Silvestre, 1993. Naquela época eu assistia todos os anos a São Silvestre, eu gostava. Naquele período eu ainda assistia Prim Prim, né? Hoje eu não assisto mais, então não assisto mais a São Silvestre. Mas aquela corrida, não sei se talvez alguém vai lembrar, na reta final tinha só 2 competidores lutando para chegar no final. Eu nunca esqueci o nome dele, Simão Chamoio, nunca esqueci esse nome. O outro era Fita Baeza, era o que iria vencer. Ele estava na frente, eles entram brigadeiros, os dois velocistas, e entra os 2 sozinho. Fita Baeza vai vencer. E o Fita Baeza, ele cruza em primeiro, ele chega em primeiro, mas ele não venceu a corrida. O vencedor foi o Chamoio. Não houve doping, não houve nenhuma falcatrua,
simplesmente não venceu. O que aconteceu naquela corrida? Alguém aqui, por acaso, o pastor Flávio talvez se lembra. Se lembra? Alguém se lembra? No finalzinho, Fita Baeza, ele pega uma rua errada. Tinha aquela avenida larga, né, da Brigadeiro, mas ele entra por uma ruinha, ele perdeu o foco no final. Ele atravessa os 15 quilômetros da corrida, mas na hora de cruzar a faixa de chegada, ele pega uma rua lateral. Quem vinha em segundo foi pelo centro, pelo meio, e cruzou em primeiro lugar. Sempre que eu vejo essa mensagem, me vem essa corrida à mente, sempre. Porque talvez você já ouviu muitas pregações sobre as 10 virgens, mas você nunca entendeu essa mensagem. Talvez você vai dizer que essa mensagem, aliás, no nosso subconsciente, quando a gente vê 10 virgens, 5 vão ser salvas, 10 não. Logo a gente formula em nossa mente uma ideia do que nós já sabemos, né? A igreja tem o trigo e tem o joio, que no último dia será separado, mas não é. As 10 virgens não se trata do trigo, do joio e do trigo, não é a igreja e o mundo. Para que a gente possa entender esse texto, Jesus escolheu um número para representar as 10 virgens, 10. Esse número tem algo a nos ensinar. Na Bíblia, o 10 é o número da responsabilidade, mas na cultura judaica, é o número da totalidade de algo. É o número que eles usam para minoram. Eles precisam desse número para fazer qualquer oração pública, tem que ter 10 pessoas. Para poder ler a Torá, tem que ter 10 pessoas em público. Para que se tenha uma assembleia oficial, tem que ter 10 pessoas, senão não tem. Então a gente entende que é um número necessário para que se tenha uma formação de algo que vai representar uma totalidade. As 10 virgens estão representando a igreja, não o joio. O joio é aquela pessoa que vem para a igreja, mas nunca se converteu, nunca andou com Cristo de verdade, nunca aceitou Jesus, está na igreja, tá porque é legal, porque o louvor é bacana, né? Tem um Maico, mas a gente passa por cima, né? Fazer o quê? Nem todo lugar é perfeito, gente. Eu que digo aqui em cima, misericórdia, mas tem que agradecer a Deus. Então, as 10 virgens estão representando quem? Veja bem, na igreja temos o joio, temos o trigo. As 10 virgens representam a igreja na sua totalidade. Não é o joio, não são os ímpios. São aqueles que aceitaram Jesus. Nos 2 próximos tópicos você vai saber quem é a igreja. Vamos lá, primeiro tópico. Eram virgens. O texto fala de 10 virgens, uma palavra de 10. O que é uma virgem? Virgem é uma pessoa que não teve contato com outra pessoa antes. No reino espiritual significa alguém, né, que veio para Cristo e já não tem mais vínculo com o mundo. Aceitou Jesus, não, eu estou andando com Cristo, então tenho que, né, me desvincular do mundo. Estou descompromissado com o mundo. As virgens representam alguém, o quê? Que já não tem compromisso com o mundo. É aquele cristão que veio para a igreja, aceitou Jesus, entendeu a mensagem, entendeu o evangelho. Opa, eu comecei a ler a Bíblia, eu entendo lá, Tiago 4,4 fala que a amizade com o mundo é a inimizade contra Deus. Então eu tenho que ser separado. Então, primeira informação, virgem é aquele que se separou. Só que essa palavra virgem no grego significa também partenos. Aliás, a palavra no grego é partenos. Mas a gente vai guardar essa informação lá para o final. Lá a gente vai ter uma camada de informação que vai transformar essa informação no texto, na chave
dessa mensagem. Lá no final. Segunda informação, todas eram noivas, estavam aguardando o noivo. Veja bem, virgem, estou descompromissado com o mundo. Noivo, porque eu me compromissei com alguém. Quando a gente noiva com uma pessoa, a gente passa a mudar os nossos planos, a mudar o nosso alvo. A gente começa, quando um solteiro, ele pensa em si, gasta em si. A gente vê direto esse solteiro comprando celular caro, tênis caro, tudo caro. Aí vai casar, misericórdia. Aí vai ver o buffet, misericórdia. Aí já começa, né, o celular que era de 6 mil, agora compra o de 800, dividido em 24 vezes, Carrefour, né? O tênis já não é mais o Nike, que chute não tem mais, né? Não posso falar que chute, mas vai o da simplesinho mesmo, porque fez um compromisso. Agora, a pessoa que é noiva, ela tem um alvo. Eu vou me casar com tal pessoa, então eu tenho que planejar a minha vida junto com essa. A igreja que é noiva de Cristo, ela tem que planejar viver a eternidade com Cristo. Então, duas informações que vai dizer se você é igreja ou não. Primeiramente, descompromissado com o mundo. Nada lá de fora te atrai, seja virtual, na TV, na internet, amizades mundanas. Deu um basta? Amém. Segunda parte, está se preparando para a volta de Cristo? Se você está aguardando, se preparando para a volta de Cristo, é sinal de que você faz parte da igreja. Ou seja, você entrou nesse grupo seleto das 10 aqui. Temos 10, né? Então, se você está na igreja, mas não abandonou hábitos mundanos ainda, então a Bíblia te chama de joio. Nem aqui dentro você entrou. Isso é mais perigoso ainda. Porque nós temos um grupo seleto aqui, essas 10, que representam a totalidade da igreja de Cristo. Mas ainda assim, a gente vai entender que nem todas vão se dar bem no final, apesar de que todas começaram bem. Amém? Agora, a gente sabe que das 10, 5 não tinham azeite. Amém? Mas todas tinham lâmpadas. Todas. Para que a gente possa entender o cenário, a gente tem que entrar na história. Um casamento judeu não era igual o nosso que a gente está acostumado aqui. Nos tempos bíblicos, né, eram casamentos arranjados. Normalmente o fato acontecia muito antes do ato em si. As famílias em partes faziam um acordo, quase sempre tinha um dote, e sabia que se lá na frente ia ter um casamento, mas não sabia se quando. Então a noiva ficava esperando, e era tradição. Quando o noivo chegava, havia uma procissão, onde a noiva junto com as mulheres saíam com suas lamparinas, e todas faziam uma procissão rumo a um salão onde seria celebrado o casamento, uma festa de bodas. Então a gente começa a entender que naquela época tinha que ter a lamparina. Ah, mas e se não tivesse? Vamos trazer para o nosso tempo. Ontem tivemos um casamento aqui da igreja, a Joyce casou, e eu fui padrinho. Misericórdia de Deus. Eu não podia chegar lá de qualquer jeito. Me obrigaram a fazer barba. Literalmente me obrigaram. Eu fui até ameaçado pela Mônica, misericórdia. Você que aparece assim lá para você ver. Tive que comprar um terno cinza, uma gravata cor de rosa. Fiquei lindo. Precisa ver. Terno cinza, gravata cor de rosa. Que coisa mais linda. A hora que eu vi aquilo no espelho, meu Deus. Só um casamento para fazer isso mesmo. Porque eu jamais ia comprar um terno cinza com uma gravata rosa. Mas era um casamento. E chegou lá, estava todo mundo de terno cinza e gravata rosa. Falei, opa, estou em casa. Olha que bonito. Está todo mundo igual. Não vou passar vergonha sozinho, pelo menos.
porque é uma tradição nossa. Então, naquele tempo, não tinha o terno e gravata, mas tinha a lamparina. E você imagina uma pessoa com sua lamparina apagada. E naquela época não tinha luz. Você já andou numa noite escura que não tem lua? Lá na Bahia, Sol de Caeté, foi lá mesmo. Eu andei um dia, misericórdia. Eu confesso que eu não enxergava 5 metros na minha frente. E quando eu me lembro daquilo, eu entendo a importância das lamparinas no tempo bíblico. Então você vê a importância que tinham as lamparinas. As 10 tinham as lamparinas. E as lamparinas representam algo. Para que serve a lamparina? Alguém sabe me dizer? Para iluminar. Mateus 5, versículo 14 fala o seguinte: vocês são luz neste mundo. O texto não fala vocês serão. Não. Vocês são. Por que vocês são? Porque não há margem para dúvida, para meio termo na palavra de Deus. Ou você é, ou você não é. Então aqui a gente vai começar a enxergar, você vai começar a se enxergar. Aqui nós temos um grupo, e nesse grupo tem 2 grupos seletos. Você vai começar a se enxergar quem você é nessa divisão aqui. Para que serve a lamparina? Iluminar. Jesus falou: vocês são luz. Você está sendo luz em algum lugar na sua vida? Você é luz dentro da sua casa? Ou você é aquela pessoa que quando você chega, a família estremece? Ou dão graças a Deus quando você não está em casa? Que tem pessoas da igreja que é desse jeito. No seu serviço você é luz? Você tem, na sua geração, você tem feito a diferença? Você tem feito algo? Ou você não é luz? Se você não é luz, você é trevas. Por isso que a Bíblia fala: vocês são, não é que serão, são luz. Se você não é luz, então temos uma informação já que pode preocupar você. Porque você pode ter saído do mundo, pode estar aguardando a volta de Cristo, mas se você não é luz, indica que você vai ser reprovado no tópico seguinte, que fala sobre o azeite. Se eu tenho uma lâmpada, e a lâmpada representa, sabe o que? Capacidade. Porque para eu brilhar, eu sou capaz de fazer algo por alguém. Eu sou capaz de iluminar a vida de alguém. Agora entenda que todas as 10 virgens tinham uma lâmpada. Todos aqui dentro têm a capacidade de iluminar a vida de alguém. Todos têm a capacidade de ser luz na sua geração. Todos. Não há nenhuma exceção. Mas você está sendo luz? E por que que eu não sou luz? É simples. Um azeite. A lâmpada só vai iluminar se houver o azeite dentro. O azeite é o combustível que vai queimar, que vai fazer iluminar essa lâmpada. Concordam? Mas por que que, se eu não sou luz, está faltando o azeite? Concorda? Mas por que que falta o azeite na vida de tanta gente e faltou para aquelas 5 noivas? O azeite você sabe que é um combustível, amém? Mas talvez você não sabia que o azeite é também chamado, lá nos tempos bíblicos, de o ouro líquido. Sabiam disso? Não porque fosse tão caro quanto o ouro, porque não era. Mas o azeite era uma moeda de troca. Usava-se o azeite para negociar, para pagar dívidas, para pagar imposto, para fazer acordos diplomáticos. Então o azeite, ele tinha uma valia muito grande, de troca, de barganha. Então aqui a gente começa já a mudar o nosso entendimento, porque a gente entendia que o azeite é a presença de Deus apenas. Sim, representa o Espírito Santo. Mas quando fala que 5 lamparinas estavam vazias,
significa que o azeite dessas lamparinas foi gastado de uma maneira indevida. Enquanto 5 conservaram, outras negociaram. Isso me lembra um texto da Bíblia, Jeremias 2:13. Diz assim, preste atenção: o meu povo, essas 10 virgens representam quem? O meu povo. Deus não fala lá em Jeremias com os ímpios, com o joio, fala com o seu povo. O meu povo cometeu 2 maldades contra mim. Primeiro, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e foram cavar cisternas esburacadas que não seguram águas. Ou seja, o texto fala que o meu povo preferiu buscar prazer nas coisas do mundo a sentir prazer na vida que eu tinha para o meu povo. Olha o que Deus tem para a sua igreja. O Senhor falou que aquele que crê em mim vai fazer obras maiores que as que eu fiz. Vivemos uma época que você pode fazer a diferença na sua geração. Você pode ser luz para o mundo. Você pode ir além daquilo que você imagina. Mas por que nós não estamos brilhando? Porque estamos negociando aquilo que há de melhor dentro de nós, que é a presença de Deus. Trocamos a presença de Deus quando deixamos de estudar a palavra de Deus para sentir prazer no que a Plim Plim oferece para a gente. Negociamos o reino quando o prazer não é fazer a obra de Deus, não é estar na igreja, não é buscar a presença, mas é tanta coisa passageira, inútil aí fora. A gente tem um culto de domingo, um outro de quarta-feira. E nos outros dias, você faz o quê? Você busca Deus, você estuda a palavra, você intercede por alguém. Nós iniciamos há 2 semanas atrás uma nova turma do Instituto Bíblico. Quantas pessoas apareceram aqui? 2. Uma nem conta, que é o pastor Flávio, né? Não conta. Sabe o que isso quer dizer? Lembra que eu falei no início da mensagem sobre fita Baeza? Lá no final, ele perdeu o foco. A igreja está sem foco. Abandonaram o mundo, aceitaram Jesus, se batizaram, estão esperando a volta de Cristo. Não é o ímpio, é a igreja. Mas perderam o foco. Não sinto mais prazer em estudar a palavra. Não sinto prazer em me comprometer com a igreja. Não sinto prazer em orar. Os perdidos já não me incomoda. Que se dane, né? Deixa eu viver a minha vida. A igreja perdeu o foco, assim como aquele atleta no final ele perdeu. Essa mensagem tem a ver sobre o foco. Todas começaram bem, todas estavam se guardando, eram virgens, todas estavam se preparando para a vinda do noivo. Mas diz o texto que o noivo demorou. E demora, hein? Ontem a noiva demorou, né, pastor? E quando a noiva demora, e ainda por cima vem o inimigo e sopra aquele cheirinho do churrasco nas tuas narinas, misericórdia. Misericórdia. Né, Adriano? Foco. Estamos fazendo parte de uma igreja que está acreditando que vai morar no céu, mas que perdeu o foco nas coisas de Deus. Se eu fazer uma pergunta aqui, estamos em agosto, né? Deixa eu pensar bem. 17 de agosto é isso? Vai 18, 17. De janeiro até aqui. Se eu fazer pergunta, eu não vou perguntar, porque... Mas levanta o dedão do seu pé. Se você leu um livro da Bíblia apenas, de janeiro até aqui.
a maioria não leu. Porque estamos sem foco. Amém? Ele diz lá no versículo 5, veja bem: e tardando o esposo, tosquenejaram e adormeceram todas. Agora vamos passar por uma outra verdade aqui, uma outra camada que o texto vai nos ensinar. Todas se cansaram de esperar, todas tosquenejaram. Eu tenho anos de igreja, pastor Luiz também tem, pastor Flávio tem, talvez eu sou o que tem mais aqui de igreja. Eu já vi muita gente começar bem, se explodir, né? Tocar, pregar, de repente parou. E outros estão firmes até hoje. Mas o texto, quando eu li esse texto, eu entendi que todos nós um dia, ou já nos cansamos, ou vamos nos cansar. Porque a igreja cansa, pastor? Misericórdia, hein? Cansa. Como que cansa? Mas tem um detalhe: as 10 adormeceram, mas 5 tinham combustível reserva, que vai fazer toda a diferença. Nesses anos de igreja que eu tenho, eu acho que no começo do ano passado ou do retrasado, foi a primeira vez na vida que eu sentei na sala da minha casa, eu perdi a vontade de ir na igreja, e eu falei: eu não vou mais. Foi a primeira vez que eu falei com toda a sinceridade no meu coração. Essa sinceridade ficou umas 2, 3 semanas dentro de mim. Não quero mais. Sabe quantos dias eu deixei de vir na igreja? Nenhum. E estou aqui. Porque o cansaço vai chegar. Mas se você tem combustível reserva, você não vai parar. Essa é a diferença daqueles que estão com sua botija cheia, daqueles que se abastecem da presença de Deus, aqueles que estão, parece que não é nada, mas quando você estuda a palavra, você está o quê? Abastecendo o seu reservatório. Quando você ora, quando você se dedica às coisas de Deus, você está abastecendo o seu reservatório. E continua: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e passaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes disseram: não, para que não falte a nós e a vocês também, mas vai lá e comprem com os comerciantes. Vai lá, compre para vocês. Aqui nesse tópico, a gente vê uma instrução inútil para aquelas 5, porque já não dava tempo. Vamos voltar lá atrás. Lembra quando eu falei da virgem, que tem uma palavra-chave que é partenos, que significa virgens, mas significa também idolatria espiritual. E essa palavra é a chave dessa parábola. Por que tem tanta gente anestesiada espiritualmente? Veja, o mestre estava chegando e elas foram recorrer a quem? As suas amigas. Idolatria espiritual. Idolatria espiritual não diz apenas a uma imagem de escultura. Hoje vivemos um tempo como nunca antes, em que as pessoas são idólatras de homens, estão seguindo instruções de homens, estão seguindo homens e não Deus, não a palavra de Deus. Quer dizer que eu não tenho que ouvir meu pastor? Tem, mas os crentes de Bereia, a palavra do Senhor diz que eles foram chamados de nobres. Sabe por quê? Porque tudo que Paulo, veja bem, Paulo, hein? Olha quem estava pregando. Paulo pregava, eles iam conferir na Bíblia se era verdade. Hoje eu vejo as pessoas seguindo instruções absurdas de líderes e tem aquilo para a sua vida como se o seu líder fosse o seu pai espiritual.
mas no final da jornada poderá dar ruim. Por exemplo, eu tenho um amigo que tocou comigo muito tempo. E eu lembro que um dia eu estava voltando na escola com ele, e alguém chamou ele para tocar no pagode. Ele falou o seguinte, lembra até hoje. Ele falou assim para ele: eu toco só para Deus. Aí recentemente, depois de anos, 20 anos, ele foi para uma dessas igrejas modernas. Não vou citar nome aqui não, mas alguém vai saber o que eu estou falando. E lá dentro da igreja, pode tudo. E formaram uma banda de pagode secular dentro da igreja. Pode. Estão seguindo homens. Pode. E eu sigo ele nas redes, eu comecei a ver meses, anos, de repente começou a tocar aqui, toca em barzinho, de repente eu vejo cerveja na mesa dele, e de repente eu estou sabendo que já não está mais na igreja, está no mundão, bebendo, embriagando, naquele estado. Porque um líder falou para ele: você pode. Estão seguindo líderes. O que significa isso aqui? Muita gente, e não é só esse caso não, dentro de nossas igrejas, tem gente que se apoia demais a pastores. Pastor, ora por mim. Pastor, faz isso. Pastor, faz aquilo. Até um certo limite, amém. Mas chega um limite que você tem que crescer. Sabia? Se você não crescer, a criança que não cresce, ela é defeituosa. Concorda comigo? Algum defeito ela tem. Quando o povo saiu do Egito, Moisés orava e dava pão de graça, todo dia água. Pediam: Moisés, dá. Mas quando entraram na Canaã, cessou o pão. Eles tiveram que plantar. Por isso que muita gente pede oração: pastor, ora para mim, faz isso, nada acontece, porque passou a fase da sua infância espiritual. Enquanto você é um bebê espiritual, Deus vai te abençoar, mas passou, você tem que crescer. Você tem que cultivar suas próprias experiências com Deus. Mas as pessoas preferem: pastor, ora por mim, pastor, faz Deus, misericórdia do pastor. Nosso pastor é bonzinho demais, misericórdia. Ainda bem que não sou eu aqui, pastor. Antes de eu vir para cá, a gente estava iniciando o ministério, que parou na Covid, né? E o meu braço direito, o cara que ajudava eu em tudo, saiu de uma igreja e lá ele era tratado como um bebê espiritual. Aí um dia ele começou a melar demais, eu parei: pode parar. Quer caminhar comigo? Eu não vou ser babá espiritual de ninguém. Ou vai crescer, ou a gente para por aqui. Ele pegou, abriu o olho assim, e é um bicho bravo, hein? Pensa num rapaz bravo. Porque às vezes nós temos que fazer as pessoas crescer. Porque senão vocês vão ficar dependentes a vida inteira de líderes. E pode acontecer isso aqui, uma instrução inútil. Lá no final, já não tinham azeite. Sabe por quê? Porque não cultivaram a sua própria vida espiritual. Se você ficar dependendo só de liderança, você não cultivar a sua vida espiritual, as suas experiências com Deus, se você não cultivar, pode ser que lá na frente o teu reservatório vai estar vazio. Porque o pastor, pode ter certeza, ele vai orar por você, ele vai na sua casa, ele vai fazer tudo por você, pode ter certeza. Mas e a tua vida com Deus? Estamos chegando lá. Pouco mais adiante, no versículo 10: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo. A volta de Cristo. Falava-se muito da volta de Cristo lá nos anos 80, 90. E hoje já não se fala mais, porque até a liderança, não estou falando aqui, no geral, está perdendo foco. E as que estavam preparadas, não foi todas. Você está preparado para a volta de Cristo? Se soar a trombeta nesse exato momento, você será arrebatado. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Eu contei a tradição judaica de casamento, mas tem uma outra tradição perdida na história, que é muito mais pessoal do que essa. O noivo, conforme já foi dito, havia um tratado de casamento,
ele vinha na madrugada cavalgada. E quando ele chegava na casa da noiva, a noiva saía com a sua lamparina na frente do seu rosto, para iluminar o seu rosto, para que o noivo de longe avistasse a sua noiva. E quando o noivo chegava, ele olhava através daquela luz, ele via a sua noiva. E ele pegava a lamparina, ele rodeava, ele analisava a sua noiva para ver se não era um produto fake, né? Se não foi enganado. Então, isso aqui já é uma tradição mais pessoal, porque no versículo seguinte, veja bem, e depois chegaram também as outras virgens e disseram: Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade, eu não conheço vocês. Lembra da segunda tradição? O noivo vinha, a noiva com a sua lamparina, a luz fazia com que o noivo enxergasse a noiva de longe. E o texto fala, Deus dizendo: eu não conheço vocês. Como que Deus não conhece alguém? Será que Deus não conhece alguém? Conhece. Mas a Bíblia tem princípios. E é o Espírito Santo que nos mostra, que nos conduz para Deus. Se você não tiver uma vida no Espírito, e aí? Tem até uma analogia. Vai lá na casa de Labão, que representa o diabo, na terra de Padá, que representa o mundo, e vai pegar Rebeca. E ele vai levar Rebeca até as mãos de Isaac. É uma analogia. Isaac que representa Jesus, Eliezer o Espírito Santo, Rebeca a igreja. Quem é que vai entregar a igreja para o noivo? Ontem nós vimos o pai da noiva entregando a noiva para o noivo. Alguém vai entregar a noiva para o noivo. E quem é essa pessoa? Fala para mim. É o Espírito Santo. Aquele que muitos de vocês nem sabem que existe. São os filhos de Deus. Lembra? Eliezer pega a noiva e leva, entrega para o noivo. Essa é a função do Espírito em nós. E por quê que 5 virgens ficaram de fora? Porque não cultivaram uma vida espiritual. Antes negociaram aquilo que lhe foi entregue. Negociaram o reino. Negociaram o seu tempo com Deus. Negociaram suas prioridades. E muitos estão negociando o reino. E hoje é um alerta. Porque diz o texto seguinte: depois chegaram as outras, dizendo: Senhor, abre-nos. E o Senhor respondeu: em verdade, eu vos digo, não conheço vocês. E olha a vigilância. Vigiai, pois, agora é para vocês, porque não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Assim como aquelas noivas não sabiam quando o noivo ia vir. Mas a analogia é idêntica. Vai acontecer da mesma forma. Será num dia, numa hora em que você não espera. E você estará preparado. Será que você está preparado para a volta de Cristo? Quando eu vejo esse texto, me assusta um pouco. Porque aqui não tem ímpio. Aqui não tem o joio. Aqui não tem escarnecedor. Aqui não tem incrédulo. Aqui é a nata da igreja. Aqueles que disseram não ao mundo, aqueles que estão esperando a volta de Cristo, aqueles que de fato andam com Cristo, mas que chegou numa determinada altura da jornada que começaram a perder o foco, porque negociaram. Às vezes o fardo é grande, às vezes a tentação, os prazeres são grandes no mundo. Às vezes tudo lá fora parece mais fácil, mais atrativo. E a gente acaba negociando a nossa
prioridades. Eu te pergunto, versículo 10, foque só nessa passagem. E fechou-se a porta. A porta vai fechar um dia. Hoje ela está aberta. Quando a porta da arca de Noé foi fechada, diz a tradição antiga, as pessoas batiam naquela arca. Diz que 700 mil pessoas rodearam a arca e batiam dizendo: abre-nos a porta, abre-nos a porta. Mas já não era possível. Chegará um dia que não será possível mais buscar Deus. Buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto, diz Isaías. Chegará um dia que a porta estará fechada para você, para sua família. Você tem sido luz para sua família? Para o seu vizinho, você tem sido luz para o seu vizinho? Você sabia que se seu vizinho morrer sem Jesus, ele vai passar a eternidade sem ter uma outra chance? Nós cantamos agora há pouco, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. A oportunidade que você tem hoje, sabe qual que é? De se consertar com Deus. Você está dentro da igreja, mas lá atrás tem 5 noivas ofuscadas, que não brilham, que não trazem nada de especial dentro delas. O cristão que não brilha, que não é luz, está com um defeito de fabricação. Ou você é, ou você não é. Jesus falou: vocês são luz, são. Não é talvez, não é alguns, ou serão no futuro, é agora. Ou você vai brilhar nessa geração, ou você será treva na sua geração. Então esse é um alerta para a igreja de Cristo, para você consertar a sua vida diante de Deus. Não é eu fazer uma oração, um apelo, e você vir aqui chorar, passar um óleo na sua... Não adianta nada disso. Sabe por quê? Deus quer ver a sua atitude. Não adianta eu passar um óleo na tua cabeça e amanhã ser tudo normal. Você tem que fazer um check-up na sua vida. Aquilo que te afasta de Deus, joga fora. Aquilo que pode te condenar à eternidade sem Deus, joga fora. A tua preguiça espiritual, joga fora. É hora de firmar um compromisso verdadeiro com Deus, buscar a palavra de Deus, orar, nos aproximar de Deus, porque os dias estão passando, e a nossa geração está passando também. Pode ser que o Senhor nem volte na nossa geração, mas Ele vai voltar para mim e para você um dia. Vai chegar um dia que eu e você vamos estar lá, naquela mesa de mármore. E aí? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Eu lembro do profeta Ezequias, o rei Ezequias. Era um homem muito temente a Deus, e quando o homem é bom, Deus dá uma colher de chá ainda. Deus pegou e chamou ele e falou: o profeta, vai lá, avisa o meu servo que ele vai morrer, não vai viver. O que ele fez? E Deus falou o seguinte: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Houve uma instrução: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Tua casa está em ordem. Será que está em ordem a sua casa? Será que se Jesus voltar amanhã, você está preparado? Olha para essa imagem lá no fundo, porque um dia você vai estar ou em um desses grupos da frente ou no grupo de trás. Mesmo você sendo igreja, você não está isento de perder a sua coroa. Lá em Apocalipse tem 7 igrejas. A melhor de todas, para mim, discutivelmente, é Filadélfia. Alguns dizem que é Éfeso, mas Filadélfia é a única igreja que o Senhor não faz nenhuma crítica, mas dá uma advertência. É o seguinte:
a igreja mais perfeita de Apocalipse, Filadélfia. O Senhor fala assim, os mais perfeitos, hein? Cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Para os mais perfeitos o Senhor falou isso. Eu acho que eles estão há anos-luz na nossa frente, talvez. É momento de nós colocar a nossa vida em análise, para ver se realmente estamos seguindo o cristianismo de verdade, estamos nos preparando para o arrebatamento, estamos nos preparando para morrer. Feche seus olhos por um instante.